Like Camisetas, é uma empresa de Betim. Depois nós estaremos falando mais sobre os nossos patrocinadores. Sem delongas, eu gostaria de apresentar aqui, de chamar o primeiro palestrante dessa noite, que é o Dr. Thierry Wilton Pereira. Pelo nome dá para vocês terem uma ideia, né? Meu filho, bacharel em Direito pela PUC-MG, foi assessor jurídico parlamentar em 2017 a 2019 na Câmara Municipal, assessor jurídico da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Dom Bosco, do bairro Duque de Caxias, assessor jurídico da Igreja Batista da Lagoinha, nos bairros Jardim Comerciário, na cidade de Santa Luzia e em Ribeirão das Neves. Assessor jurídico das empresas Amoglia Empreendimentos, sócio fundador da WCP Advogados, especialista em Direito Eclesiástico, pós-graduando em Direito Tributário e Direito Processual Civil pela Faculdade de Minas, palestrante. Amém? Nessa noite, receba com muito prazer, aplaudindo ao Senhor, o Dr. Thierry, que estará trazendo a primeira palavra a respeito do vínculo trabalhista. Boa noite, igreja. Quero cumprimentar o pastor Moacir, desde já agradecê-lo pela oportunidade. Você que está de casa, vamos falar um pouco de lei, vamos falar um pouco de norma. Nós vamos falar um pouquinho hoje de vínculo empregatício. Nós, nas atividades diárias, nós percebemos que mais de 50% das empresas que dão início às atividades, elas fecham com menos de 2 anos. Por quê? Porque elas não observam a lei, elas não observam a norma e vêm situações que ficam inviáveis à continuidade do trabalho. Então, esse projeto visando pegar os empreendedores da igreja e qualificá-los, nós temos que falar um pouco de norma. Amém? Pode colocar, por gentileza. Vínculo empregatício, requisitos, obrigações e resultados da não observância e cumprimento da norma. Pode passar. Quais são os requisitos que evidenciam um vínculo empregatício? Esse vínculo está capitulado no artigo 3º da CLT e diz da seguinte forma: considere empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Pode passar. Vamos falar um pouco dos requisitos. Primeiro eu quero falar com vocês da pessoalidade. O que é isso? A pessoalidade, a lei determina que a empresa, ao contratar uma certa pessoa, ela está contratando ela. Não pode outra pessoa prestar serviço no lugar dela. Sendo mais objetivo, nós já passamos por essas situações, tiveram um contrato de trabalho com a pessoa X e a outra pessoa Y, ela estava prestando aquele serviço. Ao final da atividade, gerou 2 gastos para o empregador, porque ele teve que pagar a pessoa X e a pessoa Y também requereu judicialmente. Então, o primeiro requisito é: você, empreendedor, vai começar uma atividade, seja objetivo no seu contrato. Aquela pessoa que você contratar é aquela pessoa que tem que prestar serviço para você, ok? Segundo requisito, subordinação. O que quer dizer isso? No vínculo empregatício, tem que haver uma hierarquia. A empresa, ela não vai ter uma continuidade, ela não vai ter uma vida longa, se você não dividir funções e não determinar hierarquia. Esse requisito quer dizer o quê? Aquela pessoa que você contratar, aquela pessoa que você colocar para desenvolver uma atividade na sua empresa, ela tem que saber quais são os superiores hierárquicos dela. Isso é subordinação. Isso é um requisito para ter um vínculo empregatício, ok? Vamos passar mais um. Habitualidade. O que quer dizer? Hoje nós temos várias formas de contrato de trabalho.
Eu não vou adentrar neles nesta oportunidade, porque demanda muito tempo. Mas tem contratos que a pessoa trabalha por dia, tem contratos que a pessoa trabalha por semana, tem contratos que são por mês. Porém, todos os contratos, para gerar um vínculo empregatício, ele tem que ter habitualidade. A pessoa tem que saber o horário e os dias que ela vai prestar serviço. E isso é muito sério. Isso vocês têm que observar de perto. Por quê? Porque isso no final, se lhe gerar você como empregado, não há nada que lhe proíba. Mesmo você seguindo toda a lei, pagando todos os impostos, pagando os seus funcionários, não há nada que proíba o seu funcionário de, ao final desse vínculo empregatício, ele requisitar alguma coisa que ele se sentir proprietário daquilo na justiça. Então, essa habitualidade, essa determinação, ela vai te ajudar nas formas do seu contrato e nas formas da prestação de serviço. Amém? Próximo requisito. Onerosidade. Pagamento. Confundimos muito, porque na prestação de serviço, nós temos que diferenciar salário de remuneração. São coisas diferentes. Muitos empreendedores, ao iniciarem as atividades, eles não observam, eles não percebem essa diferença. Então você tem que saber o que é salário e o que é remuneração. E esse é um requisito para ser configurado um vínculo empregatício. Determina que, pode voltar, por favor. Para ser uma relação de emprego, é fundamental que a atividade seja remunerada, garantindo a reciprocidade de obrigações entre as partes. O empregador presta o serviço solicitado pelo empregador, cumprindo a carga horária e regras estabelecidas no contrato. Os dois primeiros requisitos que nós já aqui falamos. Em contrapartida, recebe do patrão valores combinados pelo cumprimento das tarefas. Irmãos, vocês que vão começar uma atividade, vocês que já estão dando o pontapé, já estão começando a ser um empreendedor, muito cuidado nessa parte, muito cuidado na parte de pagamento, muito cuidado na parte de separar o que é salário e o que é remuneração, porque na Justiça do Trabalho, diariamente, nós convivemos diariamente com muitas ações trabalhistas vinculadas a essa parte de salário e remuneração. Porque remuneração entra vários outros benefícios que o empregado tem direito, nós vamos falar mais à frente. E com essa bagunça, com essa mistura, muitos empreendedores têm dificuldade de continuar as atividades devido às grandes demandas trabalhistas, os valores astronômicos cobrados aí por empregados na justiça. Ok? Próximo. Obrigações. Vamos entrar um pouco agora na parte de obrigações. Eu quero chamar a sua atenção, você que já está desenvolvendo uma função, já está com uma empresa montada, e você também que está pensando em montar uma empresa. Novamente, eu quero repetir, mais de 50% das empresas, elas encerram as atividades com menos de 2 anos. Por quê? Porque elas não observam as obrigações quanto empregador. E essas obrigações, você vai ver ao fim, que gera grandes prejuízos que vão inviabilizar essas atividades. Então, quero chamar vocês a atenção para a primeira obrigação, registro na carteira de trabalho. Muitas pessoas começam as atividades, nos procuram no escritório e nos falam que está dando uma oportunidade para um irmão, para um conhecido, para um amigo, só que eles não observam o que a lei determina. E isso gera muitos prejuízos. Então, o primeiro
primeira obrigação que você, empreendedor, que você, empresário, tem que observar é a assinatura da carteira. E isso a lei determina que no prazo de 48 horas após a contratação, essa pessoa tem que ter a sua carteira assinada. E a carteira não sendo assinada, gera até mesmo multa para você, empregador. Então, a primeira coisa, a primeira obrigação que eu quero chamar a sua atenção é: não aceite, não contrate nenhum funcionário para sua empresa sem assinatura da carteira. Porque lá na frente, esse amigo, esse colega, esse conhecido, se ele se sentir no prejuízo, ele vai poder, te acionar judicialmente, e isso pode tirar a sua paz, pode tirar o seu sono e pode te trazer um prejuízo até mesmo inesperado, tá ok? Nós vamos adentrar nisso mais à frente. Próxima obrigação: pagamento. Feita uma contratação, o empreendedor tem alguns outros compromissos relacionados ao pagamento de um novo empregado, como, por exemplo, garantir que este receba o seu pagamento até o 5º dia útil de cada mês, pagando proporcional caso o empregado tenha ingressado no meio do mês. Isso também é muito sério. A lei determina que o pagamento ele tem que ser feito até o 5º dia útil. Muitas empresas fracionam os pagamentos. Elas pagam, algumas pagam no último dia útil do mês, que já é referente ao próximo mês. Outras pagam em 2 parcelas, no dia 15 uma parcela, no 5º dia útil uma parcela. Mas eu quero chamar a sua atenção como empreendedor que salário do funcionário tem que ser a sua primeira preocupação. O salário daquela pessoa que te presta serviço, se você quer ser um empreendedor de sucesso, se você quer ser um empreendedor que vai ser reconhecido, se você quer ser uma empresa respeitada no mercado, que mesmo sendo acionada na justiça, quando você chegar lá, até o próprio juiz vai respeitar o seu CNPJ, a sua primeira obrigação é pagar o salário dos seus funcionários em dia. Além de que, se não pagar, gera multa também numa rescisão. Então, essa é a segunda obrigação: pagamento do salário. Não deixe atrasar. Isso vai te gerar benefícios e vai te tirar dores de cabeça, ok? O próximo: vale transporte. O vale transporte é uma obrigação. Muitas empresas a qual não paga vale transporte, ela cede especial. Tem empresas que fazem isso. Mas se você contrator, você não tem como fornecer esse transporte de casa, trabalho, trabalho, casa, você tem que se atentar ao pagamento do vale transporte, tá? Mas eu quero te falar também que essa obrigação não é só sua. O próprio empregado também, ele tem que contribuir com uma parcela, tá? Concedida ao empregado para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Decorre de assinatura de declaração em documento informado ao empregado que não possui meio de transporte próprio. Vale ressaltar que o valor desse benefício, a princípio, pode não configurar um gasto da empresa, já que serão descontados 6% do salário base do empregado, somente tendo que arcar o empregador com um excedente a esse percentual nos gastos com transporte ao longo do mês. Esta parcela será paga em conformidade com a lei, terá natureza indenizatória, não repercutindo nas demais verbas salariais, a exemplo, fundo de garantia, férias, 13º salário e outras. Então, a obrigação do vale transporte, você tem que dar um documento para o seu empresário, para o seu empregado, para ele assinar, e ele divide com você essa responsabilidade. Não é você, empreendedor, não é você, empregador, que vai pagar esse vale transporte sozinho, ok? Vamos para a próxima obrigação. Vale alimentação. Isso é um tema muito discutido. Nós temos muita procura no escritório em relação a este tema, porque a lei não determina que é uma obrigação do empreendedor. Não tem uma norma que determina que ele tem que pagar esse vale alimentação. Mas
eu quero chamar a sua atenção para você se atever aos acordos coletivos e às convenções. Por quê? Dependendo da sua atividade, o acordo e a convenção, ela vai determinar se você tem que pagar ou não esse vale alimentação para o seu empregado. Ok? Próxima. FGTS é um recolhimento, então, juntamente com o seu contador, pastor Laurindo vai falar com mais propriedade a seguir. Não deixe, tá, de recolher e de depositar. Próxima. INSS também não deixe de recolher, porque isso pode incidir até crime. Então, você empreendedor, não deixe de fazer esses recolhimentos de fundo de garantia e de INSS, ok? Próximo. Resultados e consequências da não observância. Eu quero te chamar a atenção rápido para isso, porque é muito importante. Isso é o que gera mais problemas para os empreendedores. Próximo. Crime. O não recolhimento dessas obrigações, fundo de garantia e INSS, pode gerar apropriação indébita, pena reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Então você, empreendedor, preste muita atenção neste tema para você não incorrer no crime de apropriação indébita. Ações trabalhistas. Eu quero dar 2 exemplos rápidos, até mesmo porque o meu tempo está acabando. Nós temos um cliente que ele é proprietário de uma loja de celular, aqui no centro de Betim, uma loja pequena. Ele não se ateveu às obrigações e os deveres de assinatura de carteira, nem de recolhimento dos impostos. Ele gira hoje na empresa algo em torno de 5 mil mensais. Ele contratou uma pessoa, ele não pagou as obrigações, não fez os recolhimentos conforme deveria ter feito. Ele foi acionado na justiça e o empregado dele está cobrando quase 50 mil reais. Para uma loja que arrecada 5 mil mensais, já pensou ter uma sentença que o condena em pagar 50 mil reais? Ele tem que fechar as portas e encerrar as atividades. Por isso que eu estou te falando, preste atenção nas obrigações e deveres para sua empresa crescer a cada dia mais, ok? Igreja processada. Nós temos também o desvio de função. Vou falar rápido. Aquele empregado é contratado para fazer uma coisa e começa a fazer outra. Para vocês ficarem boquiabertos, nós temos igrejas que foi condenada em pagamento de indenização de mais de 1,5 milhão ao empregado por desvio de funções. Convênio médico vitalício, pensão vitalícia. Se fosse uma igreja pequena, infelizmente, até a igreja seria fechada por não observar essas determinações da lei, por ser contratante de empregado, ok? E só para fechar, próxima, eu quero te fazer uma analogia do ônibus. Pasmem vocês, mas eu já fui jogador, joguei bola a minha infância toda, joguei com algumas pessoas até conhecidas. Neymar Júnior, acho que vocês devem conhecer. Danilo, que hoje está na Juventus, e outros. E a primeira vez que eu fui para um time profissional, eu entrei no ônibus e já fui sentando logo na janela. E o pessoal mais velho entrou e falou: ei, sai daí, senta aí não. Quem está começando agora, tem que ficar aqui no corredor, tem que ficar aqui no banco lateral, porque as janelas são para os experientes. E aquilo me incomodou. Mas fazendo uma analogia para você, empreendedor, você que está começando as suas atividades, não queira já chegar sentando na janela. Não queira já chegar tendo grandes lucros, sem observar as determinações legais, sem começar a dar um passo de cada vez. Porque a visão do projeto Homens e Mulheres de Negócio não é fazer você chegar na janela, não. Eu quero que você entenda. A visão do projeto Homens e Mulheres de Negócio é fazer você ser proprietária desse ônibus. É fazer as pessoas trabalharem para você de uma forma honesta, justa, e você crescer cada dia mais no seu empreendimento.
Então, eu quero te convidar a caminhar conosco, participar desse projeto, porque nós temos a certeza que se Deus abençoar como está abençoando, você vai ser um grande empreendedor. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer vocês que estão aqui presentes, bem como os que estão de casa ouvindo a palestra. Um grande abraço e precisando da gente, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. GR.